Bom pessoal, esse aqui é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo estar postando aí sobre o desenvolvimento de jogos para o Mega Drive. O Mega Drive foi um videogame de 16 bits lançado pela Sega em 1988, com base numa placa de arcade chamada System 16. Uma coisa importante é conhecer algumas características internas do funcionamento do Mega Drive. Por exemplo, aqui com uma olhadinha rápida na Wikipedia, a gente pode ver que ele é composto por uma CPU, a Motorola MC68K, rodando a 7,68 MHz. É uma CPU de 16 bits, um chip de áudio e uma GPU. Ele também tem um coprocessador, que é um Z80, que é para retrocompatibilidade com o Master System, e ele também é usado para gerenciamento de alguns recursos de áudio que a gente vai estar vendo mais para frente. Uma coisa importante de se saber são essas características aqui da GPU. Por exemplo, o Mega Drive ele possui uma paleta de 512 cores, mas dentro dessas 512 cores você só pode manter 64 cores na tela simultaneamente. E essas 64 cores estão divididas em 4 paletas menores que armazenam 16 cores cada. Na verdade, são apenas 15 cores por palheta, porque a primeira cor ela é utilizada para transparência. Outra coisa importante é saber a resolução com que você está trabalhando. Isso vai facilitar na hora de desenhar os sprites, tudo. No caso do Mega Drive, ele trabalha com uma resolução de 320 por 224 pixels. Essa resolução ela é baseada em números múltiplos de 8. E isso facilita pra gente porque na memória de vídeo do Mega Drive, os sprites, né, as imagens que você vai usar para construir o cenário do seu jogo, elas não são armazenadas em pixels individualmente, e sim em blocos. Esses blocos correspondem a pequenas imagens de 8 por 8 pixels, que nós chamamos de tiles. Então, sabendo disso, na hora de fazer a programação, todos os nossos gráficos vão ter que ser desenhados utilizando esse formato de blocos de 8 por 8. Bom, a gente vai ver isso um pouco mais para frente quando a gente chegar na parte de gráficos. Outra coisa importante a se saber é o compilador que a gente vai usar. No caso, para esse tutorial eu vou estar utilizando um compilador chamado Base EGA Shorgs, cuja abreviação é BEX. No caso, o BEX ele compila BASIC, aqui é a interface dele, né, a IDE. E antes de escrever algum código, assim, efetivamente tem algumas configurações que a gente tem que fazer. Primeiro, aqui na aba Tools, vem aqui em Options e Pets. Emulator Patch. Você clica aqui e você vai apontar o executável de algum emulador. No caso, eu recomendo o Gens. Eu tentei com o Kega Fusion, mas ele não funcionou. E aqui em Tile Editor Patch, você tem que apontar para um editor de tiles. Os tiles são justamente aqueles bloquinhos de 8 por 8 que eu citei anteriormente. Tem algum programa de edição de imagem que já é preparado para você trabalhar com isso dentro das limitações do Mega Drive. No caso, a SGTD. Eu vou estar deixando o link dele e do BEX também na descrição. Aqui em Compiler, você tem uma opção aqui, que é essa aqui, Copy Output Files to the Projects Directory and Rename. Isso aqui vai copiar o binário resultante da compilação do seu código dentro da pasta onde está o código fonte. Esse binário são os arquivos do jogo propriamente dito. Você conseguiria pegar esse binário, gravar em um cartucho e rodar no Mega Drive. Funcionaria normalmente. Tendo essa configuração feita, tem algumas coisas sobre o BEX que a gente precisa saber. Como por exemplo, ele tem um sistema próprio para diferenciar labels de comandos de código. As labels são nomes que nós atribuímos a alguns endereços de memória. Por exemplo, label 1. Isso aqui está representando um endereço de memória dentro do cartucho. E esse endereço eu posso usar para encontrar certas partes do programa, ou mais para frente a gente vai ver que isso aqui pode ser usado para definir a posição inicial de onde um gráfico está salvo na memória. E quando eu quiser escrever algum comando, como por exemplo print, eu tenho que deixar um espaço aqui, ou com barra de espaço ou com tab. Esse espaço serve para o compilador ele diferenciar o que é comando do que é label. Se está junto aqui do canto esquerdo, ele vai considerar label. Se tem um espaço entre o canto esquerdo, ele vai considerar comando. Então, por padrão, ele já vem na memória de vídeo algumas coisas salva. Essas coisas são, por exemplo, caracteres da tabela ASCII. Isso vai permitir a gente escrever facilmente textos. Isso facilita para a gente fazer um código para testar o funcionamento do compilador. Por exemplo, inserimos um espaço aqui,
para o compilador saber que isso aqui é um comando e vamos dar o comando print, imprimir. E dentro de aspas vamos colocar uma mensagem, por exemplo, olá, caro espectador. Aqui em Tools, em Options, você vem em Compiler e ele vai ter essa última configuração aqui, ó, do primeiro bloco. After compilation, run the ROM /ISO in a emulator. Se ela estiver marcada, toda vez que você terminar de compilar algum programa, ele vai automaticamente lançar o emulador. Então nós podemos vir aqui e clicar neste botão, Compile Basic Source Code. Ele vai dar uma mensagem, no caso aqui essa mensagem está dizendo que o código foi compilado com sucesso. Nós damos um OK e ele vai executar o código. Aqui está. Olá, caro espectador. Bom, por hoje é só. Então na próxima aula eu vou estar dando uma introdução sobre como trabalhar com gráficos no Mega Drive, como funciona todo o sistema de paleta de cores e como salvar os tiles ou sprites na memória de vídeo, como desenhá-los na tela. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Críticas, sugestões, deixe nos comentários aí. Obrigado a todo mundo que assistiu.